Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, voltamos com mais alguns instantes da Palavra de Deus. Desta vez eu estou com a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 17 e versículo de número 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Quero falar um pouquinho com vocês da manifestação de Cristo. É verdade que isso muitas das vezes se choca com muitas teorias que dizem que ele não vai se manifestar, mas para mim não será um problema a minha mensagem se chocar com as teorias. Eu quero falar da manifestação de Cristo, embora não vai ser o tema central de nossa meditação, eu quero falar do local da manifestação com vocês. Vamos lá então? Então diz assim, aqui ele está dizendo que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E também diz que será como nos dias de Ló, que no dia que Ló saiu da cidade, choveu fogo do céu e consumiu aquela cidade. Mas aqui ele faz uma observação assim. Ele diz da seguinte maneira: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois na cama, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então os discípulos respondendo disseram: Senhor, onde vai acontecer isto? Jesus respondeu e disse: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O texto diz que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Um será tomado e o outro deixado. Noé foi tomado para onde? Para lugar nenhum. Noé foi deixado vivo com a sua família dentro da arca. Mas o texto diz que as águas do dilúvio levaram a todos, sobrando somente 8 almas, isto é, Noé e a esposa, Cã e a esposa, Sem e a esposa, e Jafé e a esposa. Nesse caso, os salvos não foram tomados, os salvos foram deixados com vida, não foram levados. E Jesus disse que a vinda dele será como nos dias de Noé, um será tomado e outro será deixado. O salvo é aquele que é tomado ou aquele que é deixado? Observe bem, Jesus ensina no seu ensinamento do trigo e do joio, que primeiro é arrancado o joio, depois reina com o trigo. O trigo é juntado no celeiro. O texto sagrado diz que Jesus vem para fazer justiça, para liquidar, eliminar com o ímpio, para que o seu reino possa ser estabelecido com justiça. Será estabelecido com vara de ferro. E o texto diz que Jesus ensinando que a vinda dele será como nos dias de Ló, como nos dias de Noé, e ainda ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, não olhem para trás. Parece ser uma coisa tão simples, mas não foi simplesmente uma olhadinha, foi o tipo de qualidade de vida que vivia naquela cidade. No entanto, nesse texto, eu queria que vocês observassem e acompanhassem a leitura. Está falando no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lembre-se que haverá uma manifestação. Parousia é a manifestação, por isso que ele vem com alarido, com grito de guerra, como diz em Tessalonicenses 4, 13 a 17. Mas ele também diz que Paulo fala para Tito, dizendo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Está falando do quê? Está falando de aparecimento, está falando da epifaneia com parousia, ou parousia com epifaneia, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero que vocês observem? É o local. Os discípulos dizem assim, Senhor, aonde que vai acontecer isso? Os cristãos quase não levam em consideração o local, mas existem inúmeras profecias, você que deseja saber mais, você pode consultar nas escrituras inúmeras profecias, começando por Ezequiel 39, 17, Joel 3, 9 a 17,
Zacarias capítulo 14, versículo 4, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 16, 16, Apocalipse 19, 17. Olha aí as referências. Dá uma pausazinha no vídeo, consulta as referências e você vai ver Mateus 24, 28, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Todos vão mostrar o local da parousia, o local da chegada de Cristo. Esse local, ele sai do sul da cidade de Haifa e vai até o Monte das Oliveiras, passando pelo Vale de Josafá, por Jezreel, passando pelo Monte Carmelo, cerca de 22 quilômetros de largura por 296 quilômetros e 700 metros. É o local da chegada de Jesus, é onde os corpos estarão sendo juntados. É conhecido pela escatologia, conhecido pelas pessoas que leem a Bíblia como o Vale dos que Passam. Tem uma versão que diz o vale dos que passam por ali. Outra versão diz o vale de Gog, o vale da multidão de Gog. É o local onde todas as aves do céu se ajuntarão para um grande banquete, para a ceia do grande dia do Deus Todo-Poderoso, onde Jesus Cristo há de se manifestar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao ressoar da última trombeta. Ah, mas pastor, existe uma vinda fora essa daí. Se encontrar na Bíblia, entre em contato comigo, que eu quero saber mais sobre essa vinda secreta, sem manifestação. Todos os textos que eu li nas Escrituras falam que ele vai se manifestar e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E o texto diz que a sua vinda vem do Oriente para o Ocidente. Assim como o relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ah, mas é num piscar de olho. Num piscar de olho, a transformação dos corpos, conforme Coríntios 15, 50 e 52. Não a parousia. A vinda de Cristo não é como um piscar de olhos. Com um piscar de olhos, é a transformação do corpo dos vivos em um corpo de glória. A ressurreição dos mortos ao ressoar da última, a sétima trombeta do Apocalipse. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o local. Senhor, onde vai acontecer isso? Jesus responde, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus faz referência do vale do Amargedon. Conforme Apocalipse 16, verso 16, Jesus disse que ele vem como ladrão no vale do Amargedon. Evidentemente não para a igreja vem como noivo esperado. Agora, para aqueles que não esperam e não estão preparados, a vinda de Cristo será como ladrão da noite.